Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um dia da palestra que compõe o curso de extensão Geodiversidade e Geoconservação, Princípios para Práticas de Educação Ambiental. Lembrando que esse curso de extensão, ele faz parte do projeto de extensão intitulado A Universidade na Comunidade, Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem na Baixada Fluminense, através da implementação de ações socioambientais inovadoras, em parcerias com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, a Semadetur também de Nova Iguaçu, a UERJ, através do GEA, não é? E é proponente, o curso de Geografia do Instituto Disciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o GEA, Grupo de Estudos Integrados em Ambiente, Geografia e Ensino. Eu sou a coordenadora desse projeto de extensão, e hoje eu apresento a coordenadora adjunta, a professora Cristiane Cardoso, né, que a semana passada ela não estava presente por motivos particulares, e hoje ela veio se apresentar, né, Cris? Bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas, né? Com muita alegria participar aqui, né, do evento do curso, né, de extensão, Geodiversidade e Geoconservação, Princípios para Práticas de Educação Ambiental, né? Mais um bracinho nosso aí na comunidade, né? A gente vem com esses projetos, né, dentro do GEA, e esse projeto em especial, né, que tem nos motivado muito nesse período aí de isolamento, né, de momentos em que a gente está conseguindo, de fato, realizar, né, atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, a gente está muito feliz aqui, né? Semana passada eu não pude estar presente, mas fiquei nos bastidores ouvindo a apresentação, né? E hoje eu vim aqui dar um oizinho e dizer que estou muito feliz e espero que vocês estejam curtindo, né, e aprendendo, realizando, né, esse espaço como um espaço de trocas, efetivamente, né, porque a gente tem feito aí com o maior carinho, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte aí dessa equipe, né, Edileuza, Junimar, e hoje, né, o nosso convidado, Marcos, que a gente já agradece imensamente por estar disponibilizando o seu tempo, né, para estar aqui com a gente, contribuindo, né, nessa temática tão importante, né, que é, na verdade, uma das etapas do nosso projeto de extensão, né? Está marcando o início dessa atividade, mesmo que de forma aí remotamente, né? E que a gente espera que brevemente a gente consiga estar lá no parque, né? Desenvolvendo todas as nossas atividades. Então, bem-vindo a todos e a todas, né? E que a gente tenha aí uma belíssima noite. Isso, Junimar, que é o nosso parceiro, né? Lembrando que o Junimar, ele é doutorando na UERJ, né, sob a orientação da professora Nádia. Eu sou a co-orientadora dele, e ele é meu parceirão aí nesse projeto, né? E ele vai fazer a apresentação e a mediação com o professor Marcos Nascimento. Professor, mais uma vez, muito grata, muito agradecida pela sua participação aqui nesse curso, que vai fazer toda a diferença, com certeza. Muito obrigada. Junimar. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Começo agradecendo a Edileuza e a Cris pela oportunidade, né, de trabalhar junto com elas já há algum tempinho. E colocar que o curso faz parte do projeto de extensão e tem a colaboração, e também, né, sou colaborado, digamos assim, pelo projeto dentro da minha pesquisa de doutoramento, onde a gente trabalha formação de professores e geodiversidade no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Agradeço também imensamente ao professor Marcos Nascimento por ter aceitado o nosso convite. O professor Marcos é um dos grandes nomes de geodiversidade atualmente na ciência brasileira, e ele não poderia deixar de ser convidado para essa nossa iniciativa de desenvolver essa temática no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na UERJ e na Rural Nova Iguaçu.
Eu vou fazer a apresentação do professor Marcos e, em seguida, a gente já passa a palavra a ele para iniciar os trabalhos. O professor Dr. Marcos Antônio Leite do Nascimento possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1998, com mestrado em 2000 e doutorado em 2003 em Geodinâmica, também pela Federal do Rio Grande do Norte. Foi geólogo do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, entre 2007 e 2009, onde coordenou o projeto Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte, e foi membro suplente da CPRM na Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos, o CIGEP. Atualmente é professor associado 1 do Departamento de Geologia da Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência nas áreas de geociências, com ênfase em petrologia ígnea, geologia de campo, geodiversidade, geoconservação e geoturismo, pesquisa em temas como levantamento do patrimônio geológico potiguar, com fins à geoconservação, projeto Geoparque Seridó e magmatismo Ediacarano, no Rio Grande do Norte. É autor de vários artigos científicos nacional e internacional, publicou o primeiro livro brasileiro dedicado ao tema, Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo, trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico, além do livro Geodiversidade na Arte Rupestre, no Seridó Potiguar. Então, meu muito obrigado mais uma vez, professor, e a fala é sua. Boa noite a todos, boa noite a todas, me escutam? Sim, professor. Antes de mais nada, Junimar e Edileuza, eu queria agradecer, né, a ambos pelo convite, né, acredito que não precisa muito desses superlativos aí, elogios que você passou, na verdade a gente está aqui mais para contribuir com a popularização do conhecimento geocientífico, mas eu fico muito honrado em estar dentro de um contexto, de uma atividade de extensão, na qual leva essa forma de popularizar conhecimento para além dos muros das universidades, né? E mais honrado ainda está ao meio desse time aí que vocês convidaram para conversar, né, durante essas semanas, né? Bendito é o fruto, como diz um amigo meu, né, no meio aí de todas essas meninas. E hoje a gente vai trazer o tema que vocês propuseram, para falar um pouco como é que essa geodiversidade pode ser valorada e o quão ela está ameaçada em virtude desses valores que ela apresenta, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e vamos acrescentar aqui a apresentação. Vocês conseguem, por gentileza, digam aí, a visualizar? Consegue, Junimar? Conseguimos sim, professor. Tá, então vamos começar aqui, tá bom? Então, bem, pegando o gancho com relação ao que foi proposto, tá? O que a gente vai tratar hoje é justamente sobre geodiversidade, valores e ameaças, tá? Então, vamos tratar especificamente sobre essas duas formas de abordar a temática, mas, como eu já citei antes, a gente está nesse segundo dia, o primeiro dia foi fantástico. De conceito, porque a Kátia me antecipou muito bem na semana passada, mas eu vou deixar centrado um dos conceitos mais recentes que agrega esse contexto do que é a geodiversidade hoje, que foi realizado por um geógrafo britânico, o Murray Gray, em 2013, no qual ele diz que geodiversidade é a variedade natural, quer dizer, a diversidade de elementos geológicos, aí a gente inclui as rochas, os minerais e os fósseis, elementos geomorfológicos, com suas formas de relevo, topografia, processos físicos, e inclui também o solo e os aspectos hidrológicos. Interessante que não é só essa variedade como um todo, mas também inclui dentro desse conceito as assembleias, as estruturas, os sistemas e as contribuições para a paisagem. E aqui eu grifo as estruturas para mostrar para vocês que essas estruturas podem estar dentro de um pensamento fractal do que é
pequeno para o grande do que é do grande para o pequeno. Aqui a gente traz uma feição, né, que são as gretas de contração, dentro de um contexto ligado à diminuição do recurso hídrico, os polígonos são gerados, isso próximo a um contato com a unidade aqui geológica, isso do ponto de vista macro, mas quando eu venho aqui, para o ponto de vista micro, né, ou até microscópico, eu também vejo características semelhantes junto a um contexto mineral. Além disso, eu posso trazer essa visão sistêmica quando eu individualizo, dentro de um contexto mais amplo, geomorfológico, uma caverna, né, onde nessa caverna eu posso ter espeleotemas, como eu estou vendo aqui, essas cortinas, as estalactites, as estalagmites, mas também eu tenho que pensar desse contexto de que essa geodiversidade ela é formada também por elementos menores, e um deles que se destaca nesse contexto geomorfológico é o mineralógico. Então, essa caverna aqui ela está centrada em um mineral, que é a calcita, que, dentre várias características, né, a sua dissolução proporciona esse aspecto geomorfológico. Uma outra característica do conceito do Gray é a contribuição para a paisagem. Muitas vezes essa paisagem ela não é de uma beleza cênica, ela não atrai aos olhos do turista uma característica de deslumbramento. Às vezes você vê na paisagem, por exemplo, uma curiosidade geológica propriamente dita, como nesse caso aqui, sedimentológica e estratigráfica, onde a colega Jace, né, Jaciele, lá da Federal de Santa Maria, está apontando aqui para características onde eu posso tratar, por exemplo, sobre padrões de estratificações cruzadas dentro de um pacote sedimentar. Mas eu também posso ter esse apelo cênico ligado a essa característica da paisagem, e aqui é um exemplo, né, um cânion, cortando aqui feições de rochas metamórficas, que são quartzitos, onde paredões com mais de 20, 30, 40 metros de altura foram geradas através de uma ação hidráulica tempos passados, onde hoje é um destaque dentro do território do Geoparque Aspirante Seridó, aqui no Rio Grande do Norte. A geodiversidade, para muitos autores, é uma redução do termo diversidade geológica e geomorfológica, tem uma íntima analogia com a biodiversidade, mas, na verdade, a gente tem a geodiversidade como um somatório junto à biodiversidade, caracterizando a nossa natureza. Esse somatório ele é indissociável. Então, eu insisto sempre nessa discussão. Não adianta separar as feições e os estudos nos aspectos da biodiversidade, por exemplo, se a geodiversidade está intrinsecamente entrelaçada. E quando a gente for falar dos valores da geodiversidade, vocês vão ver isso bem amarrado. O Gray, já em 2008, falava de hotspots da geodiversidade, quer dizer, fazendo essa analogia com hotspots da biodiversidade, e ele cita, por exemplo, 4 desses exemplos de locais importantes para a geodiversidade no planeta Terra. Um deles são as áreas de evolução geológica longa e complexa, né? Outras são margens de placas tectônicas, principalmente margens ativas, onde hoje a gente percebe essa característica através, por exemplo, dos vulcões. Áreas de topografia acidentada, onde nós temos montanhas e cânions, a exemplo do que eu citei anteriormente, e uma outra região bem valorizada por Gray em termos de hotspots são as zonas costeiras, e que, por incrível que pareça, são pouco valorizadas ou menos trabalhadas, muitas vezes, na temática da geodiversidade. Além disso, eu trago aqui 2 questões bem interessantes, né? É bom frisar que a geodiversidade ela é também o elo entre as pessoas, as paisagens e a cultura. E a gente tem que reconhecer essa geodiversidade e entender que ela é essencial para a gente alcançar o tão sonhado desenvolvimento sustentável. E enquanto eu falava isso para vocês, eu acredito que alguns ficavam observando essa imagem, e é óbvio, a gente não vai ter tempo aqui para discutir isso, mas em aula mesmo, com meus alunos, a primeira pergunta que eu faço é: qual foi a primeira coisa que você viu na fotografia? E é óbvio, né, que a maioria vai falar aqui desse animal, né? Um louva-a-Deus, muitos vão tentar dar um nome científico, a gente aqui no Nordeste chama de mané magro ou bicho-pau, mas, na verdade, né, a gente está tratando da biodiversidade. E onde é que está a geodiversidade aqui? Está no fragmento de rocha que esse animal está assentado, né?
Fragmento de rocha esse que vocês poderiam também ter destacado como um elemento observado na foto. Se dissesse que a primeira coisa que eu vi foi uma pedra, por mim não tem problema. Se dissesse que foi uma rocha, que era uma rocha, melhor ainda. Se dissesse que era uma rocha metamórfica, aí tudo bem. Se dissesse que era um paragneiss com alternâncias de bandas escuras e bandas claras, aí seria o suprassumo. Mas a preocupação que nós temos é, ao observar essa imagem, identificar que nela a gente tem um importante elemento da geodiversidade, que é a rocha. Claro, associada à biodiversidade. Esse é o Murray Gray, tá? Esse é o primeiro livro dedicado à temática, substancialmente falando, com uma importância muito grande, um livro que tem mais de 400 páginas, Geodiversidade, Valorizando e Conservando a Natureza Biótica. Esse livro é de 2004, e em 2013 ele lançou uma segunda edição, bem mais ampliada, com bem mais detalhe, onde alguns destaques no livro que o Murray Gray traz é que a geodiversidade ela é tão importante quanto a bio. No entanto, a gente deixa claro que as ações que contribuem para a conservação da natureza estão mais preocupadas com os seres vivos, isso é óbvio, tá? Mas, para nós, isso é uma visão parcial e distorcida. Nós temos que entender a geodiversidade e a biodiversidade como um todo, tá? E, em virtude disso, a gente traz a valoração dessa geodiversidade. A gente vai trabalhar duas formas de valorar, do ponto de vista qualitativo, né? Eu me lembro bem que na apresentação da Kátia, na semana passada, ela mostrou, inclusive, alguns exemplos de valoração quantitativa, lançando mão de mapas temáticos, né? Mapas coropléticos, ou mapas com outras características, como o índice de geodiversidade, e nós também podemos valorizar, ou melhor, valorar, do ponto de vista quantitativo, com métodos. 2004, valorava a geodiversidade nos aspectos que eu vou apresentar agora. O primeiro, ele chama de valor intrínseco. Tá? Esse continua sendo aquele valor de difícil compreensão, porque a gente não consegue atribuir um valor numérico, um valor até mesmo monetário, mas ele é importante porque ele expressa a relação que existe entre a natureza e o ser humano. Na verdade, ele reflete o valor próprio de existência que o elemento abiótico tem, independentemente de ele ter uso ou não por ser humano. E aqui a gente traz filosoficamente algumas características, como, por exemplo, o ser humano gerando guerra por causa do petróleo, mas também esse mesmo petróleo pode ser a busca da paz, e os elementos da geodiversidade estão intrinsecamente associados. Então, fica a curiosidade, né? A natureza ela deve estar à disposição do ser humano ou o ser humano é parte dela? A gente ainda discute muito isso, mesmo sabendo que nós, seres humanos, fazemos parte da biodiversidade. Nós somos biodiversidade. E a gente pergunta, por exemplo, o que está acontecendo com a natureza? Aqui eu trago dois exemplos, né? Um bem mais antigo, que ocorreu lá na Indonésia, com o tsunami em 2004, onde, a partir desse ano, esse nome ficou mais na nossa imaginação, mas muitas vezes no nosso dia a dia televisivo, né? Quando a gente viu, por exemplo, regiões sendo invadidas por água, mas também, eu não vou me atrever a pronunciar o nome desse vulcão lá na Islândia, mas quando ele entrou em erupção em 2010, ficou fácil entender o quão a geodiversidade é impactante, porque muitos aeroportos na Europa foram fechados em virtude das características advindas desse vulcão, principalmente das cinzas que esse vulcão liberou naquela época. Um outro valor que o Murray Gray fala é o cultural. Esse valor é interessante porque ele mostra uma interdependência entre o que seria o desenvolvimento social, cultural e até mesmo religioso com o meio físico. E aí o Gray ele fala de características como, por exemplo, a escolha de materiais que nós usamos hoje, mas nossos antepassados usaram, como, por exemplo, o sílex para fazer, né, a ponta da flecha, toponímia de lugares, muitos lugares que começam ou terminam com ita, que significa pedra em tupi-guarani, né? Então, Itaquaquecetuba, por exemplo, é um nome ligado a uma pedra, dentre outros, lendas.
e mesmo atividades tradicionais. Aqui eu trago um exemplo, hoje a gente não tem mais esse pórtico de entrada, mas a gente tem uma cidade aqui no Rio Grande do Norte chamada Serra Caiada, onde foi feita uma pesquisa para saber qual a frase que seria colocada no pórtico de entrada, e por o pessoal saber que essa rocha tem 3 bilhões de anos, eles sugeriram colocar a pedra mais antiga da América do Sul. Na realidade não é, mas é uma das, e marca a característica dessa região. Ou quando a gente associa feições geológicas, geomorfológicas com imagens conhecidas. Aqui é a cidade de Fernando Pedrosa, que curiosamente tem um sapo na sua entrada, né? Ou aí no Rio de Janeiro, onde você tem a Pedra do Cão Sentado. A gente remete também a características como, por exemplo, fotos de fósseis, como a libélula, a mariposa, lá no Geoparque Araripe, em selos, ou lá em Moçambique, selos utilizando minerais, aqui com destaque para o berilo. Isso é o valor cultural que um elemento da geodiversidade tem enquanto importante. O valor estético também é de difícil compreensão, tá? Porque a gente não consegue quantificá-lo muitas vezes, mas já tem pesquisadores tentando trabalhar uma metodologia de quantificação desse valor estético para a paisagem, né? Nós temos colegas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialmente ligados à pós-graduação em Geografia, com professores da Universidade, do curso de Geografia do campus de Currais, ou melhor dizendo, de Caicó, tá? Então a gente tem colegas lá fazendo dissertação de mestrado, buscando essa valoração, e aqui a gente traz um exemplo de uma serra lá em Caicó, a Serra de São Bernardo, o quão essa serra tem valor, e que beleza estética é essa que a gente pode atribuir um valor a ela. Mas esse valor estético ele também pode estar ligado, por exemplo, a atividades de lazer e produção artística. Aqui eu trago o exemplo de uma amonita, né, que pode estar caracterizado por um fóssil, que a arquiteta deu essa característica a uma pia, mas também eu posso trazer aqui um quadro que, na verdade, não foi pintado, mas sim esculpido com diferentes fragmentos de minerais, onde eu posso ver, por exemplo, aqui no manto de Jesus Cristo, o mineral branco quartzo, é um quartzo hialino. Aqui na cruz que ele carrega, em vermelho ou em tons mais escuros, você tem o mineral granada, né? Aqui, junto ao amarelo, você tem um quartzo do tipo citrino. Então, você veja que elementos importantes da geodiversidade, no caso aqui os minerais, é que dão um valor estético a esse quadro. O quarto valor utilizado pelo Gray, aí sim, é fácil quantificar, porque a gente chega com números, principalmente em virtude da característica econômica, tem uma íntima ligação com materiais geológicos. Quanto é que é o metro quadrado da rocha ornamental? Né? Quanto é que é o quilo da brita? Isso são materiais geológicos que estão ligados a atividades com produção, por exemplo, de energia, construção civil, na extração de água subterrânea, na fabricação de vários produtos. Então, aqui a gente está à frente de um pegmatito, que está sendo extraído enquanto rocha ornamental e que vai ter esse valor econômico atrelado. Mas eu posso ter esse valor econômico também associado a minerais e a rochas. O Mulholland Gray, fósseis também tem esse valor, mas aqui eu deixo uma ressalva. No Brasil, a gente não pode associar valor econômico a fósseis, porque a gente tem uma legislação que proíbe. Como o Gray trabalhou com a realidade britânica, ele coloca fósseis, mas no Brasil a gente não pode utilizá-lo do ponto de vista do valor econômico. Mas quando a gente trabalha minerais e rochas como gemas, seja em joalharia ou como peça de artesanato, a gente vê o quão esses elementos têm valor econômico. Um outro valor importante, né, e que a gente muitas vezes vê associado à geodiversidade, mas não consegue entender o quão isso é valorado, é o valor funcional. Tá? Então, o valor funcional para o Gray tem dois aspectos. O primeiro é o que ele chama de valor in situ, o valor no próprio local, que vai ter um caráter útil para nós, seres humanos, e que, por exemplo, serve de suporte para mais variadas atividades humanas, seja construção de barragens, estradas. Aqui eu trago um exemplo
né, no território do Geoparque Aspirante Seridó. Aqui é o Geossítio Açu de Gargalheiras, aqui são serras, né, Serra do Pai Pedro, e onde eu estou tirando a foto, eu estou próximo da Serra do Mirador, e entre as duas serras passa um rio, e que há mais de 60 anos o homem barrou esse rio com uma construção, criou um açude, permitindo o acúmulo de uma massa d'água, onde essa água hoje permite abastecer aí as casas de 2, 3 municípios da região. Ou o valor enquanto substrato, tá, para sustentar um sistema ecológico, principalmente os animais e as plantas, e aqui eu vou ter locais cuja biodiversidade definiu condições ideais para a gente implantar e desenvolver essa funcionalidade. Então, eu trago aqui um exemplo, um bloco de rocha, aqui, de forma mais fresca, o basalto, claro, afanítico, sem muita característica de sua mineralogia a olho nu, mas com o processo de intemperismo, gerando uma crosta avermelhada, que, por sua vez, gera um solo de coloração alaranjada a vermelho, que é conhecido na região de São Paulo, Paraná, principalmente Mato Grosso, como terra roxa. E se você parar para pensar, onde é que estão os melhores cafezais do Brasil? Não por acaso nessa região que tem uma íntima ligação com essa rocha vulcânica. Ou a gente atravessa o Atlântico e vai para o Vale do Douro, lá em Portugal, ver essas parreiras, onde elas são plantadas em cima de um solo de decomposição de xisto, uma rocha metamórfica, e é onde se tem plantação de vinhas, tá? E com uma característica, onde eu associo o valor funcional ao cultural. Por exemplo, alguns vinhos levam o nome da rocha. Esse vinho, por exemplo, chama-se xisto. Tá? Então, veja aqui que eu somo o valor funcional ao cultural. E os dois últimos valores do GREI, nessa pegada ainda de 2004, é o valor científico e educativo, que está muito associado a, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje. O valor científico, ele atribui, né, uma base de acesso e posterior estudo da geodiversidade. Então, aqui a gente atrela ao ensino fundamental e aplicado, é onde a gente consegue conhecer e interpretar e, consequentemente, reconstruir a história geológica da Terra. É isso que nós, geocientistas, buscamos, né? Mas também eu posso aplicar esse conhecimento através desse caso aqui de uma investigação para trazer uma melhor relação entre o ser humano e a geodiversidade. E aqui é o amigo, o professor Joaquim, fazendo medição de abalo sísmico lá em Pernambuco, para depois contar um pouco dessa história na região, principalmente as comunidades e a defesa civil, porque a região estava, na época, com frequentes abalos. Agora, no educativo, é quando a gente trata da questão educacional voltada para as ciências da Terra. Aí eu posso trabalhar tanto do ponto de vista formal, e aí eu me amparo no ensino fundamental, médio e superior, ou no informal, com um público não escolar. E aí eu trago dois exemplos. Eu trago um no ensino básico, tá? Quando não é possível você Essa foto aqui é bem antiga, essa pequenininha aqui já vai fazer 16 anos, ela tinha quase 4 anos aqui, e eu estava levando a minha filha para conhecer as feições geomorfológicas do Rio Grande do Norte, porque, à época, a mãe dela estava com um barrigão para esperar o nascimento da mais nova. Então, nem por isso a gente perdeu a oportunidade de ter conhecimento. E aqui é algo mais formal, quando a gente está com um grupo de alunos aqui do curso de Geografia, a convite da professora Zuleide, do Departamento de Geografia aqui da UFRN Natal, onde a gente está explicando um pouco sobre as rochas numa região próximo ao Geoparque Aspirante Seridó. Em resumo, esses são os principais valores que o GREI trata, tá? Ainda em 2004. E aí vocês podem ficar curiosos. Poxa, professor, eu conhecia, mas não conhecia nesses detalhes, eu conhecia até em detalhes, mas eu nunca vi isso aplicado, professor, eu nunca vi resultados mostrando isso em termos de publicação. Então, eu trago aqui, antes de mostrar essas publicações, essa característica que o
aluno, na época, de graduação, hoje doutorando, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando da professora Kátia Mansur, Matheus Lisboa Silva, ou Matheus Silva, ele, na época da sua graduação, na qual eu orientei aqui na UFRN, criou aqui essa mandala, onde fica claro a gente identificar os 7 valores da geodiversidade, associado a características importantes, mas o Gray já apontava que esses valores podem ser divididos em 32 subvalores. Então, se vocês acharam que os 7, de certa forma, têm uma certa complexidade, saiba que eu posso, por exemplo, pegar o valor cultural e entendê-lo na ótica folclórica, na ótica da arqueologia da história, numa ótica mais espiritual ou bem relacionada ao senso de lugar, né? E assim, vários outros. O científico educativo está ligado ao monitoramento ambiental, a uma história da pesquisa, a educação e treinamento, a história da terra e a descoberta científica. E assim por diante. Então, aqui são vários exemplos dos valores. O valor econômico, como eu disse, no Brasil a gente não pode considerar os fósseis, porque é proibido, extremamente proibido sua venda, tá? E dentre os 7 valores, o intrínseco é o primeiro que se destaca. Aqui eu trago, por exemplo, um TCC da colega Fernanda, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ela trabalhou os valores da geodiversidade na região de Piraí da Serra. Tá? Aqui um artigo da Fernanda, do Gilson e do Mário Sérgio, os 3 à época, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, publicado na revista de Geociência da Unesp, aqui valorando essa geodiversidade. Aqui é uma tese de doutorado do amigo Ricardo Fraga, da Universidade Federal da Bahia, ele é professor lá, e aqui, dentro das páginas de sua tese, ele fala da valoração do ponto de vista de Gray 2004 para a região da Chapada Diamantina, na Bahia. A própria Fernanda se uniu ao Gilson, a Jasmine, que vocês vão ter uma palestra em breve, além da Flávia e do Idalécio, um trabalho focado nos geossítios do Geoparque Araripe, sempre buscando a valoração da geodiversidade, nessa pegada que eu falei do Gray 2004. No entanto, em 2013, naquela segunda edição do livro que o Gray publicou, chamado, né, Geodiversity, ele veio com uma novidade que nos aproxima mais ainda dessa discussão enquanto trabalho em parceria, por exemplo, com a biodiversidade, com o pessoal da ecologia. Foi quando ele veio associar os serviços ecossistêmicos. Mas, rapidinho, antes de falar de serviços ecossistêmicos, é importante a gente falar, por exemplo, de capital natural. Tá? Esses são 2 temas importantes que estão intimamente ligados à natureza e que hoje está ligado à valoração pelos gestores. É importante citar e frisar que existem vários tipos de capitais, tá? Existe o capital financeiro, é óbvio, aquele que está ligado diretamente à riqueza monetária, mas existe o capital manufaturado, o capital humano, o capital social. E essa figurazinha do pessoal lá britânico mostra que o capital natural está ligado a atividades ambientais, serviços de ecossistema, ecossistema propriamente dito, biodiversidade e recursos naturais. Será que nossa geodiversidade não estaria associada a esses recursos naturais? Ou, eventualmente, a gente não teria bio e geodiversidade nesse círculo? Foi isso que o Gray começou a pensar antes de 2013. Aqui está o conceito de capital natural, não preciso enfatizar aqui, tá? O problema maior é que o capital natural, nesses conceitos, inclui a geodiversidade, mas o Gray começou a perceber que os serviços ecossistêmicos excluíam a geodiversidade. Tratava única e exclusivamente dos valores ligados à biodiversidade. E aí o Brown e colaboradores em 2001 afirmaram que a avaliação ecossistêmica no Reino Unido não fornece uma avaliação ambiental completa, porque eles deixam a questão abiótica de fora. Já o Dias e colaboradores de 2015 afirmaram que recursos naturais não vivos, os recursos abióticos, portanto, a geodiversidade, são consideradas como parte da natureza. Então, se são, elas precisam ser identificadas enquanto benefícios para a sociedade. E aí, esse pessoal do Natural Capital, tá?
coloca aqui, ó, o que é capital natural, tá? Acabei nem trocando aqui, desculpa o equívoco, mas ele fala, por exemplo, que são recursos não renováveis. E ele mostra aqui, ó, solo e minerais, 2 elementos importantes da geodiversidade, né? E que eles falam aqui de estocagem, de fluxo e de valores. E aí eu coloco aqui, ó, como serviço abiótico, como importante. Então a gente já tem que começar aqui a entender que a geo e a biodiversidade não podem mais se separar. Pensando nisso, a gente vem com o conceito de serviços ecossistêmicos. Isso é um livro que traz uma abordagem completa e complexa sobre serviços ecossistêmicos. Foi trabalhado pelo pessoal da Milênio, tá? Da MA, que fez a avaliação dos serviços ecossistêmicos da Milênio. Foi um trabalho desenvolvido a pedido da ONU. Foi realizado pesquisa entre 2001 e 2015. Mais de 1.300 cientistas trabalharam. Começaram as primeiras publicações a sair em 2005, essa aqui é uma delas. Várias publicações, com milhares de páginas, trataram sobre serviços ecossistêmicos. E aí o Gray se deparou com essa curiosidade. E por que não trazer a geodiversidade para esses serviços e associar eles? Então, em 2013, nesse livro, o Gray atualiza aqueles valores que eu citei de 2004, agora com base nos serviços e bens do ecossistema, sempre apoiado na Milênio. Tá? E ele traz nesse livro uma coisa interessante. Ele traz uma figurinha que ele correlaciona a idade em giga-anos, né, com a evolução da biodiversidade. Então, a biodiversidade começando aqui nos primórdios, né, há quase 3 bilhões de anos, com a questão unicelular, né, com aquelas coisas menos evoluídas, né, uma evolução muito tímida, mas que aqui, perto do Ediacarano, quer dizer, em torno de 600 milhões de anos, começa a ter um boom, né, nessa evolução, chegando aos dias de hoje. Como é que isso está ligado à geodiversidade? Então, ele mostra como a geodiversidade evoluiu em termos aqui de volume de massa da Terra. Então, a Terra começou ali há 4,6 bilhões de anos, evoluiu pouco. Olha, não por coincidência, mais ou menos nessa mesma época que a Terra teve uma questão crustal mais evoluída, então a gente começou a ter formação de crosta com maior intensidade, né? Isso evolui, e não também por coincidência, nós chegamos aqui a ter crosta, né? Também bem mais evidente, que se comporta até hoje, e essa reciclagem sempre está acontecendo, basta ver aí o magmatismo ocorrendo aí na Terra ao longo desses milhares, milhões, e por que não, nos dias atuais. Então, veja que é bem intrínseca essa relação bio e geodiversidade. E aí ele traz os conceitos. Né? Qual foi o objetivo da Milênio para trabalhar ecossistema, ou serviço ecossistema? Analisar as consequências das mudanças no ecossistema para o bem-estar humano e estabelecer bases científicas. Beleza. E o que é ecossistema para a Milênio? Vejam, é um complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais e micro-organismos que tem uma íntima interação com ambientes não vivos. O que seria esse ambiente não vivo? A geodiversidade. Mas eu também tenho outros conceitos para ecossistema. Eu tenho que organismos vivos e materiais orgânicos mortos produzidos por eles, mas também os ambientes abióticos. O que seria um ambiente abiótico? Ou seja, a diversidade. Ou o Jort, que em 2015, com vários autores, incluindo o Gray, fala da importância da geodiversidade para os serviços ecossistêmicos, que não se dá somente porque o meio abiótico é habitat dos seres vivos, mas se dá, por exemplo, dentre vários fatores, disponibilização de água doce, manutenção da qualidade da água e do ar, formação do solo. Então, eu estou falando aqui de elementos da geodiversidade importantes, como o solo e a água. E a logo da Milênio é uma casinha com aspecto da Terra. E aí eu deixo aqui uma pergunta para você. É com toda a casa
ou ela se preocupa só com os moradores? Para o Gray, a preocupação vinha só com os moradores. Hoje, já existe essa preocupação com a casa em si. E quem é essa casa? É o nosso planeta Terra. Tá? E aí o Gray, baseado, então, na Millennium, que já trazia como serviços ecossistêmicos os serviços de provisão, regulação, cultural e suporte, ele acrescentou mais um serviço, chamado de conhecimento, e manteve o valor intrínseco que ele havia usado em 2004. Então, o que é que são esses valores? Então, hoje, se trabalha na ótica da relação com serviços ecossistêmicos. Então, o primeiro serviço é o de provisão. O próprio nome já relaciona. Ele é responsável por prover ou disponibilizar bens materiais para a sociedade. Muitas vezes, atrelado a um valor monetário. O valor regulação está ligado aos processos que têm como finalidade o controle natural das condições ambientais. Ele regula o meio físico e, consequentemente, o meio biótico. O valor cultural tem uma íntima relação com a sociedade. Está ligado ao aspecto abiótico do meio ambiente e, obviamente, tem um significado social e comunitário. Vejam que é muito parecido com o que o Gray definiu como valor cultural lá em 2004. O quarto é o valor de suporte, é base para a vida na Terra. Então, é quando a geodiversidade dispõe de recurso para desenvolvimento da atividade do ser humano, da própria natureza. Então, veja que o valor chamado suporte, em 2013, já definido em 2011 para Millennium, era para o Gray em 2004, só para a geodiversidade, tá? O valor funcional. Tá? Já o valor de conhecimento, que o Gray acrescentou a esses 4, que a Millennium já vinha trabalhando, tá relacionado com o uso da natureza em termos de sala de aula, laboratório e exploração científica e educacional. Então, esses são os 5 valores que o Silva, no seu trabalho de mestrado, o Matheus, já sob a orientação da professora Kátia Mansur, né, a dissertação dele foi feita no Museu Nacional e sob a minha orientação, ele já traz uma mandala atualizada, onde a geodiversidade tem seu valor intrínseco, tem seus 5 serviços e tem vários bens e processos associados. Tá? Então, o Gray não só mudou aqueles valores de 2004 para serviços em 2013, como associou a esses serviços vários bens e processos. Então, a gente vai falar rapidamente de cada um deles. O intrínseco segue o mesmo paralelo, né, de 2004, é um valor por existir, tem subjetividade para vários autores e vai depender muito mais da questão cultural da sociedade onde vive ou onde está associada essa geodiversidade. Vamos para o primeiro valor, o valor cultural, ou o serviço cultural, agora em 2013. Serviço cultural tem bens e processos ligados à qualidade ambiental, né? Aqui a gente tira como um exemplo paradisíaco de uma praia, onde a qualidade ambiental está associada. Nós temos geoturismo e atividades de lazer, que tem essa íntima ligação com o serviço cultural. Nós temos significado cultural, espiritual e histórico, e aí eu trago aqui arte rupestre, aqui um exemplo no Lajeado Soledade, aqui em Apodi, no Rio Grande do Norte, onde a gente vê essa característica da cultura entrelaçada aos antepassados, onde hoje nós tentamos traduzir essa informação, e também a inspiração artística, por que não? Pegar esse cenário fantástico que vocês têm no Rio de Janeiro, e por que não transformar isso em arte? E essa arte traduzir essa informação do ponto de vista do conhecimento geológico. E, obviamente, a gente trabalhar essa questão do serviço cultural associado ao desenvolvimento social. E aí eu trago aqui uma figura emblemática, que, né, um exemplo da duna de Genipabu, onde eu estou vendo uma região, que é a região aqui, um bairro de Santa Rita e Redinha, e a cidade de Natal lá à frente com seus prédios, e a gente buscando o tal desse desenvolvimento social atrelado à nossa geodiversidade, que está aí há muito mais tempo do que a gente. O segundo serviço de regulação,
O Gray fala dos processos atmosféricos e oceânicos, e aí o ciclo da água mostra bem esse serviço, né, ligado a essa dinâmica que a gente tem aí no dia a dia, mas também a gente pode trabalhar essa regulação junto aos processos terrestres, lembrar do ciclo das rochas, que está se formando aí naturalmente, né? Mesmo a gente não tendo condições no nosso tempo de observar isso, mas o tempo geológico nos mostra. A regulação está voltada, por exemplo, para o Gray, para um controle de inundação. Então, eu trago aqui a região do Spit, lá de Galinhos, uma região aqui do Rio Grande do Norte, onde você vê, né, essa frente aí voltada para sedimentos, para areias de quartzosas, dando essa regulação da entrada do mar, né, junto ao nosso litoral, que falar da qualidade de água, que está muitas vezes ligada a essa questão da regulação, onde a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com o nosso lençol freático. Então, cultural e regulação, vamos agora para o terceiro, que é a provisão. Vejam que tem vários, né, exemplos de bens e processos, alimentação, saúde. Ele insiste aqui nos fósseis, enquanto bem que pode ser economicamente vendável, mas não é a realidade. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui, como alimentação e bebida. Qual a ligação da geodiversidade com alimentação e bebida? Se lembra lá que eu falei da questão funcional em 2004? A gente traz aqui exemplos, né? Aqui uma relação entre um produto, né, um alimento, no qual, pela sua característica, remete às rochas na região lá em Portugal, mas eu posso também estar ligando a produção, por exemplo, de sal, né, que tem sua regulação ligada à dinâmica da geodiversidade, no caso aqui, a geodiversidade provendo o alimento, que é o sal, também provendo nutrientes ou minerais para o crescimento sustentável, e aqui a gente traz um exemplo de minerais ligados à questão medicinal. A gente também fala dos combustíveis fósseis que nós utilizamos nos carros, nas motos e outros meios de locomoção. A geodiversidade provê também material, por exemplo, para a construção, pegar aqui um castelo lá em Portugal, um forte, ou pegar aqui fragmentos de rochas no forte aqui dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, ou na igreja lá na Ridinha, né, onde os arenitos ferruginosos foram utilizados para essa construção. Isso está ligado intimamente aos serviços provisionais, materiais industriais e metálicos, vários que a gente usa no dia a dia, o ouro, o ferro, o cobre, a prata, tá? As gemas que a gente usa em colares, em joias, tá? E os fósseis, que no caso do Gray a gente deixa para lá, porque no Brasil a gente não pode trabalhar essa característica. O suporte, muito semelhante ao funcional, a gente traz aqui essa funcionalidade como um processo de solo, aqui o exemplo, né, das uvas gerando um vinho, mas que, por sua vez, a questão do terroir, um termo já clássico dentro dessa característica, está intimamente ligada ao solo produzido por uma rocha específica. Tá? O habitat, para geração de vida, né, mesmo onde você tem nutrientes provenientes do mineral e que, por algum processo, gera pequeno acúmulo de solo com a característica hídrica, permitindo a geração de um cactus. Tá? A plataforma, base de sustentação, aqui a gente está vendo os beach rocks, os arenitos praiais, os arrecifes, e lá ao fundo, sustentando, né, uma construção que tem mais de 500 anos, né, que é o Forte dos Reis Magos. Sepultamento, né, então a gente está falando aqui de locais escolhidos para, né, ter essa forma de guardar nosso ente querido, tá? Muitas vezes identificado pelo tipo de rocha, e, finalmente, o valor ligado ao conhecimento, onde ele cita aí 5 tipos de serviço. A história da Terra, afloramentos que contam momentos importantes, como a quebra, né, do continente sul-americano e africano, representado aqui no Rio Grande do Norte com os diques de diabásio de 130 milhões de anos, cortando ortogonalmente
ortognaisses bandados de 2 bilhões de anos, tá? A gente tem a história da pesquisa, pegar aqui Sick Point, né, lá no Reino Unido, onde James Hutton separou aqui a discordância, e hoje tratamos sobre discordância, em virtude dele, no século XVIII para XIX, tem identificado isso em um afloramento. Tá? Monitoramento ambiental, de suma importância, para identificar, né, e isso vem do conhecimento científico, a questão geoforense, ligada, né, a crimes sendo solucionados pelo conhecimento geocientífico, e ele cita também, obviamente, educação e emprego, né, e eu boto aqui o meu amigo professor Zorano, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colocando na prática aquilo que muito bem ele sabe, que é lecionar, e aqui especificamente falando sobre petrologia ígnea, e ao fundo, um dos nossos exemplos, e do irmão aí do vulcão de Nova Iguaçu, mas obviamente com outras características, e aqui com 25 milhões de anos, o Pico do Cabugi. O Jorge, aquele que eu citei anteriormente, nesse trabalho, quem não tiver acesso ao livro do Grey 2013, pode pegá-lo para ter essa base dessa valoração ligada aos valores ecossistêmicos. Aqui ele deixa a pergunta por que a geodiversidade é importante para a valorização da natureza. Então, é um artigo que vale a pena vocês lerem. Como também vale a pena ler os trabalhos que o Matheus Silva, seja na sua graduação, seja no seu mestrado, veio produzindo sobre a valoração da geodiversidade. Como eu disse, ele tratou muito bem isso no TCC, né, utilizando o Natal como base da pesquisa, como área foco, mas depois, já no mestrado, né, ele produziu, em parceria com a Kátia Mansur e comigo, alguns artigos. Então, aqui trata sobre o valor in situ da geodiversidade associado ao serviço ecossistêmico, aqui do valor ex situ, mas aqui também, para quem quer entender um pouco, ele faz um trabalho fantástico, está publicado no Anuário do Instituto de Geociências, com uma revisão acerca do serviço ecossistêmico e sua aplicação nos estudos da geodiversidade. Então, fica a dica. Tá? Querem ver mais detalhes sobre isso? Acesse o site dos colegas lá do grupo das Geoereditas, da USP, né, que tem a coordenação da amiga Glorinha, a professora Maria da Glória. Eles têm um site que trata sobre o serviço ecossistêmico da geodiversidade. Muito massa. E lá tem possibilidades de vocês acessarem publicação, como a da Fernanda Reverte, que é produto aqui da sua tese de doutorado, onde ela fala da avaliação dos impactos dos serviços ecossistêmicos, né, provido pela geodiversidade, em áreas urbanas. E aqui ela usa, por exemplo, a bacia de Taubaté, lá em São Paulo. Ou um trabalho mais recente, que o Matheus e eu publicamos na GeoHeritage, onde a gente também vem com essa mesma pegada que a Fernanda falou no artigo anterior, sobre serviços ecossistêmicos e a tipologia da geodiversidade urbana. E aí a gente faz uma avaliação qualitativa na cidade do Natal. Dentre os vários produtos, um deles a gente produziu um mapa dos lugares de geodiversidade in situ em Natal, onde a gente identifica esses lugares, a gente define a tipologia com relação à área, mirantes, pontos e seção, e dentro do artigo vocês vão ver todos esses elementos da geodiversidade encontrados associados aos serviços ecossistêmicos, voltados à provisão, regulação, conhecimento e vários outros que eu citei anteriormente. Tá? Em 2018, nós trabalhamos isso para o então projeto Geoparque Seridó. À época, nós ainda estávamos trabalhando com 16 geossítios, atualmente são 21, então a gente precisa atualizar isso. Se Matheus estiver assistindo, né, Matheus, a gente tem que parar um momento aí para a gente tratar dessa realidade de acrescentar os 5 novos geossítios. Mas o que foi que nós fizemos? Né? O Geoparque Seridó está aqui no centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, no extremo nordeste do Brasil, e nós identificamos nesses afloramentos o que nós chamamos de serviço primário e serviço secundário, né? O que é primordial em termos de serviço e o que está em segundo plano. E aqui identificamos, por exemplo, no geossítio Serra Verde, nós identificamos como primário. Ele é de suma importância para a questão cultural, mas também ele é importante como serviço provisional. E aí fizemos os demais geossítios,
ao final, a gente identificou rotas ou locais importantes para trabalhar um serviço especificamente. Então, por exemplo, ó, o Geossítio 3, que é o Vale Vulcânico, e o Geossítio 8, são os que estão ligados aos cânions apertados, tem uma íntima ligação com o serviço de regulação. Ao passo que lá no Xique-Xique e no Mirador, nós temos uma íntima relação com o serviço de suporte. Mas também a gente traçou rotas para serviço de provisão, vindo de norte a sul do território. Ou, se a gente quer trabalhar, por exemplo, serviços de conhecimento, como, por exemplo, criar rotas para viagens de campo, roteiros para pesquisadores da área de geografia, geologia, ecologia, até mesmo, por que não, turismo e biologia, centramos nesses afloramentos ou nesses geossítios que estão nessa parte centro-sul do geoparque. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar numa outra perspectiva, e aqui está a descrição, certo? O geossítio, do geossítio, e quais são os principais serviços primários e secundários ligados aos aspectos de GREI 2013. Já na sua graduação, quando a gente incentivou o Matheus a fazer essa correlação, ele fez uma tabelinha que foi muito feliz. Aquilo que eu já vinha falando anteriormente, do comparativo entre GREI 2004 e GREI 2013. Em 2004, ele falou de valores e subvalores. Em 2013, ele falou de bens e processos e serviços. Então, vejam, o valor funcional de 2004 para o GREI trata-se do valor de regulação e de suporte em 2013. E alguns subvalores, como química da água, está hoje associada a um bem ou um processo que é a qualidade da água. O que ele chamou lá de função do geossistema, para 2013, são processos terrestres. Agora, óbvio, alguns não têm correlação, como, por exemplo, serviço de suporte, ele chamou habitat, não tem correlação com nenhum subvalor para o funcional. E aí o Matheus fez para o valor econômico, estético, cultural, científico, educativo, correlacionando com os serviços em si. E, obviamente, a gente traz aqui mais a título de ilustração o comparativo entre as duas mandalas. Aquela dos valores para a geodiversidade em 2004 e os valores da geodiversidade associados aos serviços ecossistêmicos em 2013. Para terminar, é importante entender que, já que a geodiversidade tem valor, valor mais ameaça tem necessidade de conservação. Então, que ameaças são essas? Eu trago algumas. Eu trago a exploração dos recursos geológicos como ameaça, e o Brilha, em 2005, já individualiza dois importantes aspectos. Essa exploração a nível de paisagem, vejo aqui ó, uma pedreira para exploração de brita em granito, que está modificando totalmente a paisagem. Aqui a gente tinha, né, uma serra com granito, hoje ela está só pela metade. Mas também a gente tem com relação ao afloramento específico, principalmente com destruição de formações e estruturas, seja também importante citar a presença de fósseis ou de minerais que têm valor científico ou mesmo pedagógico. E eu trago um exemplo claro aqui. Isso foi a área de minha tese de doutorado, tá? Estudando as rochas vulcânicas da bacia de Pernambuco, e aqui a gente se depara com as únicas vulcânicas piroclásticas, vulcanismo explosivo, de idade cretácea no Brasil, mas que estão sumindo porque está atrelado à mineração, porque serve como material pozolânico para dar liga e melhorar a qualidade de cimento. Tá? Então, hoje a gente está lutando e está sendo favorecido, tá, junto à empresa, para resguardar uma parte desse afloramento, para que ele continue contando esse momento importante da história geológica na Terra. Não estou dizendo que a gente precisa parar a exploração dos recursos geológicos, mas em alguns locais a gente pode reservar espaços para que isso seja melhor aproveitado. Um outro exemplo de ameaça que o GREI já citava em 2004, desenvolvimento de obras e estruturas.
que vão alterar ou muitas vezes destruir a geodiversidade. E aí eu trago um exemplo aqui do Cabo Branco, em João Pessoa, tá? Próximo à Ponta dos Seixas. Ponta do Seixas fica mais ou menos aqui, extremo oriental do Brasil. Aqui, antes da construção, tá, do Parque Ciência, mas aqui é o farol de Cabo Branco. E vejam que essa área aqui, ó, e essa aqui, passou por processos antrópicos, depois, sem um cuidado com o entendimento dessa falésia, que é uma falésia ativa, que por sua natureza já está automaticamente sofrendo processos, tá? Mas que hoje, eu preciso atualizar inclusive essa foto, hoje isso aqui tudo, ó, foi derrubado. Isso aqui não existe, tá? Parte desse calçadão aqui, ou melhor, dessa estrada, foi derrubada. Mas, por outro lado, a depender, esse aspecto pode ser evidenciado, onde você identifica, em virtude de um corte de estrada, o aparecimento de geodiversidade com acesso a materiais rochosos antes desconhecidos. E aqui, claro, você pega um dique de diorito, cortando granitos porfiríticos, ambos sendo cortados por diques aplíticos, tá? E, no fim, pegmatito cortando todas essas unidades geológicas. Então, aqui, útil para a gente falar de cronologia em termos de unidades plutônicas. Uma outra ameaça, a arborização e desmatamento, tá? Se isso não é feito com cuidado, queimadas, por exemplo, pode provocar erosão do solo e, consequentemente, trazer prejuízo, tá? Prejuízos esse que está intimamente e diretamente ligado à geodiversidade. Nós temos atividades militares, o Grey fala muito bem disso, não que nós temos no Brasil, mas essas atividades podem trazer impactos negativos, seja por maquinários pesados, bombardeamento, ou mesmo por questões intrínsecas ao valor, ao serviço de conhecimento. Aqui, 2 pesquisadores, 2 geólogos estudando, né, as rochas e tendo esse cuidado com a turma aqui por 2 motivos. O motivo de segurança, seja em virtude de pessoas que possam vir aqui atrapalhar o processo, seja por relação àquelas minas subterrâneas, né, que pode instruir ou destruir, né, e mesmo trazer perdas humanas. Atividades recreativas e turísticas é outro problema, é outra ameaça. Se essas atividades não são bem planejadas, como qualquer outra ação, a geodiversidade vai estar imensamente ameaçada. Então, a gente precisa de uma sensibilização das pessoas que praticam essas atividades, porque esse cuidado tem que ser grande, já que se essa geodiversidade for destruída, ela não retorna. Coleção de amostra para fins científicos, tá? São atitudes que muitas vezes levam à perda de informações importantes, de elementos da geodiversidade, como minerais, rochas e fósseis. Muitas vezes esse material aqui vai para a gaveta, para as exposições particulares, e a gente perde a oportunidade de aprender e de levar conhecimento à sociedade com base nesses minerais, nessas rochas, nesses fósseis. Mas a última ameaça leva o nome de desconhecimento do assunto. E, para mim, essa é a mais importante. Bota todas as outras no bolso. Por quê? Porque se a gente não tem conhecimento sobre isso, inclusive que eu estou falando hoje à noite para vocês, a gente pode colocar tudo por água abaixo. Por isso que, mais uma vez, eu parabenizo a todos que estão envolvidos com essa atividade ligada a esse projeto de extensão. Porque, ó, responsáveis políticos, técnicos, e mesmo o público em geral, não tem um mínimo conhecimento sobre a área de geociências. Consequentemente, ameaçando o quê? A geodiversidade. Alguns não sabem nem português, né? Para você ter uma ideia como é que é a situação. Tá? E para você ter uma ideia, são raros os geocientistas, né, que são chamados a intervir, por exemplo, na conservação da natureza. Geógrafos até são, mas geólogos, muito pouco. Então, a gente precisa expandir esses conceitos em cursos, disciplinas e, por que não, em palestras como essa que eu estou ministrando hoje, como a que foi muito bem ministrada semana passada pela amiga Kátia, e que eu tenho certeza que será,
né, nas próximas semanas, ou serão com as amigas, né, Jasmine, Thaís e Nádia. Em resumo, essas são as principais ameaças. Pessoal, eu quero encerrar aqui deixando essa frase, que a geodiversidade do planeta Terra, ela fornece uma grande variedade de materiais, vocês viram, processos, formas que foram e são exploradas pela sociedade humana ao longo dos últimos milênios. A gente vê bem isso nas nomenclaturas, como idade da pedra, idade do ferro, idade do petróleo, e por que não idade do silício? Então, hoje, pessoal, o que nós chamamos de sociedade moderna, simplesmente não existiria sem a geodiversidade. Tá? E aí fica o recado. Valorize a geodiversidade todos os dias. Ela é de suma importância e ela é, parafraseando a Kátia semana passada, base para a vida na Terra. É isso, pessoal. Deixo o meu muito obrigado a todos vocês. Peço desculpa caso tenha me estendido. E deixo aqui meus contatos, tá? E-mails, Facebook, Instagram, que eu uso também para questões acadêmicas científicas, mais cuidado. Às vezes também tem coisas etílicas, né? Afinal, eu sou amante da cerveja artesanal, tá? E meus telefones fixos lá na universidade e meu WhatsApp. Beleza? Acredito que seja isso. Ok, professor. Muito obrigado pela sua fala, curso, e trouxe, né, para nós uma série de conceitos e abordagens para a geodiversidade que são ainda mais tímidas na discussão científica do que o próprio tema, né, em geral. Eu quero começar, professor, já fazendo algumas provocações, né, para o nosso público, para que eles façam. A gente se o senhor pudesse colocar para a gente discussões relacionadas ao ensino, né? Seja na educação formal, seja na educação informal, as experiências, né, que dentro do Geoparque e Aspirante Seridó têm sido desenvolvidas para a educação ambiental em geral. Cortou um comecinho. Professor, está me ouvindo? Estou escutando. Desculpa. Não, só resumindo, então. Eu gostaria que o senhor... Está escutando? Então, estou sim, escuta. Eu gostaria que o senhor colocasse as discussões sobre, seja ela formal, não formal, educação ambiental, e as experiências que o Geoparque Seridó tem trazido dentro do campo da educação. Porque eu percebo que dentro da geodiversidade é um campo ainda menos explorado dentro Perfeito. da ciência brasileira. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo, porque realmente é uma resposta muito ampla. Está me escutando? Estou sim. Tá. Pode ser uma resposta muito ampla, vou tentar resumi-la. Na verdade, a geodiversidade, ela já, conceitualmente, ela já vem de longas datas. Se a gente pegar o conceito da geodiversidade, que está associado mais ao que vem em discussão hoje na literatura, tá, geocientífica, ela remota ao início dos anos 90, ali 92, 93. Existia o conceito de geodiversidade antes, mas tinha uma pegada mais holística, ligada às questões sociais, culturais, apresentada por geógrafos ali na década de 40, década de 50. Na pegada de hoje,
ela veio pela parceria entre geólogos e geógrafos no começo dos anos 90. Ela está no nosso dia a dia. Agora, se ela já está melhor sistematizada hoje, e já existem muitas publicações e muitos trabalhos, cabe a nós que está ligado ao ensino fazer chegar na ponta daqueles que levam esse ensino, seja formal ou informal, para a sociedade. E aí eu estou falando dos professores das redes públicas, privadas, né, que lecionam ciências, geografia, seja no ensino fundamental, no ensino médio. Porque essa temática ela já está muito bem trabalhada e se expandindo mais ainda no ensino superior, nos cursos de geografia, de geologia, tá? Mas como é que se faz chegar isso no professor que vai ensinar para os alunos do 4º ano do ensino fundamental, para o 6º ano, que é onde está mais centrado temática como minerais, rochas, fósseis, solo, relevo, água, que são os elementos da geodiversidade. Então, nós temos que chegar junto a essa turma. E como é que a gente chega? Traduzindo essa informação nessa linguagem que eles já têm e que vem dos livros didáticos, mas que a gente comece a usar esses conceitos associados a essa questão da geodiversidade. Né? E isso a gente faz como? Na academia, levando para o ensino, né, fundamental e médio, e na própria academia. Então, como é que se faz isso? Produzindo novos livros, produzindo material didático como livretos, cartilhas, e capacitando esses profissionais nas escolas. É o que o projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó vem fazendo nos últimos 3 anos no território, capacitando os coordenadores e professores das redes municipais de ensino, principalmente aqueles que lecionam as cadeiras, as disciplinas de ciências e geografia, mas não deixando de fora professores de outras áreas que muitas vezes têm interesse e têm a temática associada, como professores da área de arte, de cultura, de biologia, né? Então, a gente consegue expandir e levar esse conhecimento o mais longe. Está cabendo a nós fazer o dever de casa. Ok? Ok, professor, muito obrigado pela fala. Eu aproveito o gancho para colocar para o senhor também a relação entre a proteção do patrimônio geológico e a sua relação com a conservação da natureza, com as áreas protegidas. Né? E aí eu vou entrar um pouquinho na questão dos geoparques, né? Muitas pessoas confundem a relação entre unidade de conservação, né, da forma com que ela está colocada no SNUC, e um geoparque. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós rapidamente a diferença entre uma área protegida e um geoparque, que eu acho importante a gente frisar, e como que a conservação do patrimônio geológico pode contribuir para a preservação da biodiversidade nessas áreas protegidas. Tá, então vamos para a primeira. Geoparque, conceitualmente, ele é mais uma forma de gestão territorial, tá? Do que uma categoria de proteção. Então, ela é uma nova forma de gestão territorial que passa pela identificação de um patrimônio geológico ímpar. O próprio conceito já diz que são áreas geográficas únicas e unificadas, tá? Que tem um patrimônio geológico de valor internacional e que é gerido numa visão holística, associando conservação, educação e desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento pode ser praticado à luz do turismo. Né? Então, o Geoparque, ele não é e nunca será, até porque hoje ele é um programa internacional da Unesco, tá? Ele não é e nunca será uma nova categoria de proteção. Uhum. Por isso que a gente evita, inclusive, associá-lo ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação ou a áreas de proteção X, Y, Z. Agora, por ele ser um território e ser uma forma de gerir,
o patrimônio natural e cultural, porque ele não serve só para o patrimônio natural, mas também para o cultural, eu tenho dentro dele áreas que precisam estar protegidas. Então, o geoparque é algo amplo, de gestão. No nosso caso aqui, é um território de 6 municípios, mas que tem dentro dele locais de interesse que precisam estar protegidos, e aí a gente usa a legislação que existe. Por exemplo, tem um aqui que está protegido de acordo com uma lei municipal de proteção do patrimônio cultural e natural, que é o Geossítio Morro do Cruzeiro. Tem outros que está atrelado à legislação do IFAM, porque está associada à arte rupestre, então está associado ao patrimônio cultural. Então, é bom para desmistificar isso. Geoparque não é categoria nem forma de proteger o patrimônio natural. Ele é uma forma de gestão. E a segunda pergunta, como é que se associa a proteção da biodiversidade atrelada à geodiversidade? É simples. A geodiversidade ela é base para a vida na Terra. Então, se você já está protegendo o meio físico, a casa onde vive essa biodiversidade, intrinsecamente você está protegendo a biodiversidade. Então, muitas vezes a gente usa de legislação para... Basta pegar o SNUC e pegar os exemplos de parques nacionais, ou de monumentos, ou outra categoria, onde você vê que a sua maioria, 70%, 80%, até 90%, foi criada para proteger a biodiversidade. Né? A proteção da geodiversidade está ali nas entrelinhas, olha quando está. Né? Você tem uma ideia, o Pico do Cabugi, que eu mostrei, né? Que é um parque aqui também, no Rio Grande do Norte, na sua criação, ele foi criado para proteger resquícios da caatinga. Mas o fator principal e de destaque daquele local é a geodiversidade, é o neck vulcânico, é o pescoço por onde passou lava e gerou há 25 milhões de anos aquela estrutura. Mas, no termo de criação do parque, está lá bem explícito, para proteger resquício remanescente da caatinga. Então, a visão primeira foi a biodiversidade. Né? Então, proteger a geodiversidade é automaticamente proteger a biodiversidade. Muito obrigada. Professor, quando o senhor falou anteriormente na questão da capacitação, não é? Dos docentes, da produção de material didático, eu falei, pô, estamos no caminho certo, então o caminho é esse mesmo. Né? Então, nós estamos, né? Estamos no caminho, né? Que é isso, como nós falamos, né? Nos bastidores, né? Anteriormente, a nossa ideia é essa com esse projeto, porque se a nível nacional é uma temática nova, a nível local, então, mais nova ainda, né? Quer dizer, começou um processo, depois ele parou, né? Como foi falado aqui, e agora nós estamos retomando, né? Através desse projeto. E aí eu vou trazer para cá, fiquei feliz por isso, né? Com isso, de saber que nós estamos certos e temos parceiros, né? Considere-se um parceiro nosso, por favor. Eu vou trazer a pergunta da Denise. A Denise fez 2 perguntas, né? E o Jonathan fez uma, eu vou juntar as 2 da Denise. Ela pergunta assim, a primeira: podemos falar que a produção de vinho no Vale do São Francisco pode ser de geodiversidade de valor funcional? Essa é a primeira pergunta da Denise. E depois ela pergunta: o geoparque só deve ter um patrimônio geológico internacional ou pode ser regional ou municipal também? E aí, a terceira do Jonathan, ele pergunta: professor, como o senhor vê o engajamento da academia pela causa conservacionista, em especial pela geodiversidade, e como evitar que essa discussão fique concentrada somente no campo da educação ambiental? Excelente. A turma veio com gosto de gás com as perguntas. A Denise, boa noite, Denise, tudo bom, querida? Denise, a primeira pergunta com relação à produção de vinho no Vale do São Francisco, sim, pode ser da geodiversidade e está ligada a um valor funcional. Agora, precisa estudar. Né? Precisa identificar, por exemplo, por que o solo e o terreno na região do Vale do São Francisco
foi tão promissor para a produção das parreiras, diferentemente de locais que estão ao redor. E eu tive uma aluna de doutorando, na verdade, eu dei uma disciplina para uma aluna de doutorando aqui na pós-graduação em turismo, né? E ela estava justamente estudando essa região, mas na perspectiva mais do turismo. E quando eu dei a disciplina Turismo e Meio Ambiente, eu cutuquei ela para estudar isso. E ela foi estudar. Ela não avançou muito, porque depois ela mudou o projeto dela com o orientador dela, mas a gente discutia muito isso. E eu dizia para ela, com certeza o Vale do São Francisco tem um solo que é proveniente de uma rocha, ou de um conjunto de rocha, que é diferente da sua adjacência, e que produz, e que tem a possibilidade dessas parreiras produzir um tipo de uva que dá uma qualidade diferenciada ao vinho. Deve estar todo mundo estudando a uva, todo mundo estudando o vinho. Eu queria estudar os dois, mas eu também queria estudar o solo e a rocha que deu origem a esse solo, para integrar todo o processo. E aí, como geólogo, eu iria com toda a boa vontade estudar a rocha, o solo, estudar a uva, porque eu adoro uva, e estudar o vinho, porque eu adoro vinho, mesmo sendo mais apreciador da cerveja. E com relação à segunda pergunta, que o Geoparque deve ter um patrimônio geológico internacional, ou pode ser regional ou municipal, Denise, esse patrimônio geológico ele é identificado pelo conjunto de geossítios que tem no Geoparque. Nós aqui no território temos 21 geossítios. A gente precisa valorar, utilizando metodologias de quantificação, se esses geossítios têm valor local, regional, nacional ou internacional. Pelo menos um deles tem que ter um valor internacional. Caso contrário, os avaliadores da Unesco não vão aceitar. Por quê? Porque um geoparque, pelo conceito, como eu disse, são áreas geográficas únicas e unificadas. Então, quando eu tenho um geossítio de valor internacional, é porque ele tem uma importância muito grande e provavelmente ele tem características geológicas que diferem de várias outras regiões do planeta. Vou dar o nosso exemplo aqui. Nós temos na região da América do Sul os melhores exemplos de mineralização de scheelita. E várias pessoas vêm de várias partes do mundo, principalmente China e Europa, estudar esse material. Então, a gente mostra esse diferencial a nível internacional. Então, um dos geossítios que nós trabalhamos é relacionado à mineralização de scheelita. Então, se você tiver geossítios que estão somente sendo valorados a nível regional e municipal, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade de ter o dossiê aprovado junto à Unesco, porque ela quer que tenha pelo menos um destaque internacional. E, Jonathan, realmente, a gente não pode trabalhar a geodiversidade só no âmbito do campo educacional, ou do campo ambiental. A gente pode, sim, ir para essa questão conservacionista e trabalhar na pegada também, que é o que a gente trabalha aqui, conceitual, tá? Então, os professores têm que entender o que é geodiversidade, quais são os elementos da geodiversidade, esses valores que eu citei, porque isso tudo já é uma ciência nova. Isso tudo não é dado, ou não era dado 10, 15, 20 anos na academia. Né? Junimar terminou aí geografia, Edileuza, aí geologia, e nunca estudamos isso, e nunca escutamos. Obviamente que eu vim escutar isso em 2001, quer dizer, já vai fazer 20 anos, mas porque eu sou muito curioso, e depois de uma curiosidade que eu passei no campo, ao voltar para Natal, eu fui pesquisar sobre o tema e me deparei com essa palavrinha. E eu assim, o que é isso? E hoje, na academia, eu já leciono, a gente tem uma disciplina chamada Geodiversidade e Geoconservação, aqui no curso de Geologia. O curso de Geografia também criou essa disciplina recentemente, a professora Zuleide está à frente, eu contribuo. Outros cursos de Geografia e Geologia no Brasil estão colocando essa disciplina, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem aí, com a Kátia, o Museu Nacional também tem. Então, para quê? Para a gente capacitar nossos alunos de graduação que estão terminando. Como muitas vezes a gente não consegue chegar na ponta, que é junto aos professores da rede municipal e estadual de ensino, que estão dando aula para os meninos de 10 anos, de 12, de 15, de 20, nós temos que sair dos muros da universidade e chegar a eles. Por isso que, mais uma vez, insistentemente, eu parabenizo vocês por esse projeto de extensão, porque, Edileuza, vocês estão mais do que no caminho certo.
e com o trem, o cavalo, ou seja qual for o meio de transporte, com as portas abertas, favorecendo a subida de novas pessoas para se somar a esse time. Então, Jonathan, é levar esse conhecimento ao máximo de pessoas, desde que ele esteja melhor sistematizado. Porque antes se levava, mas não nessa ótica, dessa forma organizada. Acredito que seja isso. E de nada, Denise, a gente está aqui justamente para ajudar, viu? Jonathan disse que ele quer agradecer a sua exposição e você é a segunda pessoa que vejo debater esse tema. A outra, a Kátia Mansur. Ou seja, Jonathan, né, ainda temos mais 3 palestras para você aproveitar aí e ficar aí conosco, se deliciando e aprendendo, né, essa temática aí magnífica, né, que nós estamos trazendo, né, Junimar? E Jonathan, só abrir um parêntese, então você começou com chave de ouro. Porque... é uma amiga, né, uma irmã, né, e que estamos aí na labuta há muitos anos, né, completando aí, no meu caso, ela deve ser um pouquinho antes, ou concomitante comigo aí, uns 20 anos que a gente vem trabalhando nessa pegada. Então, de certa forma, você começou muito bem, tendo a exposição da querida Kátia aí, e saiba que não só com ela, eu tenho certeza que o que eu estou dizendo, ela vai reiterar, e que comigo fique à vontade para o que precisar, a gente compartilhar desse pouco conhecimento que a gente tem. Muito agradecida. Eu vou aproveitar e vou fazer um convite aqui, que é bom porque fica gravado, né? Fica público. Da sua participação na nossa produção de material didático aqui para Nova Iguaçu, né? Porque esse projeto, ao final, nós vamos fazer uma produção de material didático, né? Levando em consideração toda a temática, a questão conceitual, né? E numa linguagem, né? Para a escola, né? Porque a nossa preocupação está voltada para a educação básica, né? Porque, como nós falamos, né? Tem pouquíssimo material didático sobre essa temática. Eu acho que o Junimar encontrou não foi, Junimar? Nas suas andanças, nas suas buscas, não foi? Então, aqui no Rio de Janeiro, atualmente, nós temos basicamente material preparado pela professora Kátia Mansur para o projeto, né, do Geoparque Costões e Lagunas. Né? É a nossa única relação. Além disso, a gente tem o produto preparado pela professora Nádia, para o Parque Estadual da Pedra Branca, né, que indica alguns caminhos para a geodiversidade também, principalmente na edição que ela está preparando atualmente. Né? Como as discussões foram se alargando e ela foi se aproximando, né, das discussões, ela tem introduzido isso nos materiais. Brasil afora, nós temos outras produções, né, como o professor Marcos na região Nordeste, o professor Antônio Ricardo também tem um trabalho já há alguns anos, né, estadual de o pessoal da geralmente desenvolvidas por geólogos e poucos ainda por geógrafos, na geologia, na educação básica, como é o caso de Portugal. Desculpa, gente, pela internet. Como nós principalmente aos professores de geografia e ciências. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas foi possível entender, Junimar, entendi. E, Junimar, tem um outro detalhe importante. Para você ter uma ideia, uns 5 anos atrás, a gente fez uma pesquisa em cima de livros de educação ambiental. Então... né? Complementando o que o Jonathan falou. E nós praticamente não achamos, e eu sempre brincava nas minhas aulas, na minha palestra, quem achar um livro sobre educação ambiental que traga alguma coisa conceitual sobre geodiversidade, elementos da geodiversidade, seus valores, ameaças e outros, eu dou um presente. Obviamente que a gente achou que o título, inclusive, é Educação Ambiental, mas que foi promovido pelo Geoparque Araripe.
Insistentemente, até hoje, a gente ainda não achou. Agora, bom que estão aparecendo algumas publicações específicas. Uma muito boa é do pessoal da Universidade Estadual de Ponta Grossa, capitaneado pelo Gilson, pelo Ricardo, que é Geodiversidade na Educação. Mas a gente está precisando de uma publicação que tenha esse direcionamento, que eu acredito que seja a pegada que você está querendo trazer, tá? Seja na sua tese ou junto com a Edileuza, a Cristiane, dentro do projeto de extensão, que seria um livro didático voltado a questões das geociências, mas com o viés da geodiversidade. Eu sou bem categórico. Eu posso até estar queimando minha língua, mas exatamente. Eu acredito que não exista. Ótimo, excelente. Isso mesmo que nós estamos. E por isso que nós estamos buscando os parceiros. E aí a gente deixa público. Não, mas deixa público. Publicamente eu confirmo essa parceria e esse auxílio e ajuda com o material que a gente está produzindo. Nós terminamos a segunda história em quadrinho agora, uma contando a história dos mascotes do Geoparque e outra contando a história do Geoparque. Elaboramos um mapa mental, eu posso até passar a arte depois para vocês, falando sobre os conceitos ligados aos geos dentro de um Geoparque, que não é só geo. A gente fala de geodiversidade, de biodiversidade, de cultura, que serve para enfeitar, as salas, o escritório, e a gente está produzindo outros materiais didáticos, como os banners, folders, e vai ter uma surpresa, eu já vou dar o spoiler, dia 26 a gente vai ter o lançamento de um livro chamado Geodiversidade, Geoparque Seridó, Geodiversidade e Patrimônio Geológico em Terras Potiguares, já nessa linguagem mais apropriada à sociedade. Excelente, excelente. Nos deixa aí o contato para a gente assistir também o lançamento. Com certeza, passarei. Tá? A Cris trabalha também muito, aliás, nós somos do mesmo grupo, né? E a Cris sempre trabalhou muito com a questão da produção de material didático, né, Cris? Ela tem um viés mais para a climatologia, e que é outra temática também que é difícil, né, de chegar na escola, quer dizer, chega de uma forma muito, muito complicada, né? E ela também trabalha muito com esse viés da produção de material didático, né, Cris? Eu ia fazer um comentário aqui, nossa, como é bom ouvir, né, as experiências, né? Nós que estamos... Não, eu praticamente estou iniciando aqui, porque a Edileuza, né, e o Junimar já são o rei e a rainha do parque ali. A Edi trabalhou a tese de doutoramento dela, né, também nessa região. Eu visitei fiz trabalhos de campo em vários momentos, né, no parque, mas nunca com esse viés, né? Então eu brinco que eu estou começando agora a trilhar também, mas que bom assim ouvir, né? A fala que você fez hoje assim deixou a gente muito tranquilo de saber que nós estamos no caminho certo, né? Que o que foi pensado lá como projeto, o que a gente quer desenvolver, né? O que a gente vem tentando fazer no parque está sendo assim bastante reconfortante, né? Saber que a gente está nesse caminho mesmo. E essa questão do material, né? É algo que a gente precisa muito discutir, até mesmo com relação às trilhas, né? Uma das ideias também é a questão que acho que vai ser um tema de um outro dia, né? Mas a própria trilha, né? Servir como esse caminho para que as pessoas possam também fazer o parque, né, se tornar algo vivido, algo que tenha sentido, né, e possa não necessariamente sempre ter um professor, né, uma pessoa acompanhando, mas que ele possa entender esses caminhos também a partir de algo que possa ser de fato, né, ilustrado, vivenciado, e aí acho que a importância desse material didático, né, seja ele um livro, seja um painel, um banner, né, ele é fundamental, e a gente vai precisar pensar muito nisso, né, quando a gente estiver elaborando todo esse material que a gente pretende ali para o parque. A gente vai precisar de muita ajuda aí nesse processo, né? Estamos aqui para ajudar, e eu me lembrei agora, porque eu vi uma pergunta aqui da Denise, se o Geoparque não tem material de educação ambiental. Tem, Denise, bem lembrado, eu tinha fugido completamente, falei das histórias em quadrinho. A gente está produzindo 3 materiais educacionais tematizados. A gente terminou o primeiro, que é para o ensino fundamental 1, vai do primeiro ano ao 4º ano, cuja temática é geodiversidade.
A gente já quer mostrar para a gurizada, para a criançada, essa temática. Então, é um livreto que vai vir com a parte educativa, com jogos e coisas bem lúdicas, porque são crianças, né, de 1º ao 4º ano. A gente está finalizando o 2º livreto, que vai do 5º ao 9º ano, a temática vai ser biodiversidade, tá? Que vai vir na mesma pegada, e a gente vai começar agora em dezembro o 3º exemplar, que é o livreto para o ensino médio, cuja pegada é cultura, mas também vai vir com o mesmo esquema. E aí a gente vai ter no final 3 livretos integrando geo, bio e cultura, e que vai ser útil para uso nas escolas municipais e estaduais no território. E isso, Edileuza, são tudo resultados de projetos de extensão aqui da universidade. Excelente. Nós tivemos a sorte, né, e a vantagem de ter sido aprovado no começo do ano, mas mesmo com a pandemia, nós estamos trabalhando, não conseguimos colocar na prática, mostrando a eles, mas a ideia é terminar o ano com todo o material gráfico produzido, para, se Deus quiser, 2021, bater nas portas das escolas, entregar fisicamente e apresentar isso com os cursos de capacitação dos professores. Maravilhoso. Isso é tão bacana, né? Porque, assim, traz toda a comunidade para dentro do parque, mas com não só naquela exploração do meio, né? Para tomar um banho de cachoeira e etc., mas para perceber, né, que tem muito mais ali, né? E a importância, acho que, e para a gente, né, que esse parque é localizado numa área, né, que estão, de certa forma, cheia de estereótipos, né? Desconstruir isso e colocar uma imagem, uma identidade, né? Algo que de fato dê orgulho para a população, eu acho que é fantástico. E começa pela base, né? Começa pelas escolas, começa porque vão ser multiplicadores, né? Começa pela comunidade, educação formal, não formal, acho que todos esses conceitos foram trabalhados aqui, mas eu acredito muito na escola, né? Eu acho que o nosso papel dentro da escola é fundamental aí, né? E esse reconhecimento do parque, né, para essa comunidade como uma criação dessa identidade, né, de ser morador da Baixada e o que é ser esse morador e as coisas que podem estar representando essa identidade que a gente pretende estar construindo ali na Baixada Fluminense. Acho que isso é fundamental, né, de Junimar e Marcos, né? Sem dúvida. Isso mesmo. A Denise fez uma pergunta, eu não sei para quem é, se é para o professor Marcos ou é para nós? Eu não sei. Acho que está mais para vocês. Eu acredito que seja para nós. Dentro do contexto, né, do evento, é com vocês. Bom, então ela gostaria de participar do grupo de educação ambiental para a geodiversidade quando vocês montarem, se possível. Vocês vão formar um curso? Olha aí a sugestão. Olha aí. Olha, se deixar na mão, principalmente de Junimar e da Edileuza, vai ser o próximo curso aí, hein? Abrir a porta de 2021. Parabéns, Denise, pela sugestão. Pois é. Obrigada, Denise. Boa sugestão. Se a pergunta foi para nós, vamos pensar no caso. Né, Junimar? Né, Cris? E aí tem o professor Marcos para ajudar aí, para dar o apoio aí, o suporte. Ela está respondendo. Ela está falando que eu ia falar com o professor Marcos também. Então, a gente junta todo mundo, prepara um grupo, né, nesse primeiro momento informal, de educação para a geodiversidade, ou o contrário, geodiversidade para a educação. E uma das primeiras iniciativas desse grupo é, no futuro, promover um curso de capacitação nessa temática. Por que não? Né, professor? Como diz minha filha, hashtag fica a dica. Pronto. E acho que esse momento de pandemia trouxe isso, né? A viabilização dessa troca, né? Por esse meio, que pode ser um caminho interessante para que a gente possa começar, de fato, a trabalhar multi-universidade aí, abrindo as portas e fazendo essas inter-relações aí, né? Estamos precisando, viu? Recentemente eu dei uma palestra num evento da Federal de Santa Maria e dialogamos sobre a relação das universidades com a temática da geodiversidade, principalmente com ênfase em geoparque.
e eu fiz uma avaliação, uma pesquisa em termos de grupos de pesquisa na plataforma do CNPq, e para você ter uma ideia, de mais de centenas de grupos de pesquisa, somente 14 tem no título do grupo de pesquisa alguma coisa ligada ao que nós chamamos de 5Gs, que é geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação, geoturismo e geoparque. E se eu for me aprofundar mais um pouco, nós temos apenas 54 linhas de pesquisa dentro desses grupos e de outros que não tem no título, que traz esse 5G. Então, a gente ainda tem muito pouco grupos de profissionais, de pesquisadores, agregados dentro de uma base de pesquisa no CNPq, que trabalham especificamente. E se eu for pesquisar educação ambiental, aí é que eu não vou achar praticamente nada. Uhum. Ótimo. Temos, então, aí uma lacuna a ser preenchida, né, por uma questão de honra, né, e de necessidade da ciência brasileira. Enquanto não temos o grupo, né, específico para geodiversidade e educação, nós temos o GEA, tá, que é onde nós estamos alocando aí, né, essa linha de trabalho atualmente. Então, a gente não tem uma data definida, porque a gente está nesse semestre com... A crise, Edileuza, de estudo. A gente não tem as reuniões, né, acontecendo de forma online nesse momento, porque a gente está com o projeto das lives toda terça-feira, né, às 10 da manhã. Então, mas quando a gente retomar, no que vem, provavelmente a gente vai retomar também os encontros, né, com leitura de textos e discussão de temáticas. Pode ser aí o primeiro passo nosso, né, para frente, Exato. a gente começar a organizar aí, reorganizar o grupo, né? Isso. E aí, né, Junimar faz o convite para o público ir lá na nossa página, Junimar. Claro, claro. Essa semana inauguramos as nossas redes sociais, então vocês podem procurar tanto no Facebook, Instagram e no YouTube por Universidade na Comunidade, né, que é o nosso cerne do projeto, e ficar aí a par das nossas publicações, né, dos novos cursos que virão, da inauguração do nosso futuro grupo de estudos interinstitucional, e vamos estar lembrando das palestras, inclusive eu já deixo o lembrete de que na próxima semana, nesse mesmo horário, né, e nesse mesmo canal, teremos a palestra da professora Thaís de Oliveira Guimarães, da Universidade do Pernambuco, né, do campus Petrolina, onde ela vai trazer para a gente as discussões de geodiversidade e patrimônio geológico, conceitos e estratégias de geoconservação. E ela vai trazer também, né, as experiências práticas que ela tem desenvolvido também no Nordeste do Brasil. O Nordeste, né, tem saído na frente, infelizmente, e tem sido um exemplo para o restante do Brasil. Hoje nós temos o primeiro, né, geoparque do nosso país, e provavelmente o segundo, porque o aspirante Seridó já está bem encaminhado, né, professor Marcos? E um exemplo para o nosso futuro e primeiro aqui do Rio de Janeiro, que é o Costões e Lagunas, encabeçado pela professora Kátia Mansur. Pessoal, vocês estão realmente de parabéns. Eu vou aproveitar até para já fazer os meus finalmente e agradecer por dois motivos, né? O primeiro, porque você tocou aí o nome da Thaís, que é uma grande amiga, tá? Uma parceirona. Aí não tem como dizer que esse grupo que vocês colocaram para essas atividades está fantástico. Não tenho dúvida, estarei quinta-feira também aqui prestigiando, porque ela tem muita coisa, e se vocês acharem interessante o que a gente discutiu aqui, com certeza ela vai trazer outros exemplos, mostrar práticas de exemplo, porque a tese dela foi simplesmente fantástica nessa pegada da relação de material didático com geodiversidade, né? Depois a Jasmine, né, e a Nádia. Então, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Um prazer conhecê-la, Edileuza, Cristiane. Junimar já vinha nos bastidores, né? Zap, Instagram, Face, agora
estreitamos os laços, né? O WhatsApp aqui fica à vontade com o que vocês precisarem. E, mais uma vez, eu insisto, popularizar conhecimento geocientífico não é fácil, mas é prazeroso. Quando você faz uma coisa com prazer, o que vem por trás, que pensa em nos derrubar, faz nos alimentar mais. Então, para mim, foi um prazer enorme estar essa noite com vocês e aprender também com vocês nessa perspectiva de um projeto de extensão que está sendo diferencial. E, às vezes, vocês vão pensar que é diferencial só local, mas vocês vão ver que ele vai ser regional, nacional, com essa pegada que vocês trouxeram. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, mais uma vez, encantados e felizes pela parceria que estamos fazendo. Muito obrigada, sem palavras para agradecer. Né? A noite belíssima, e aqui a Cris me conhece, já estou cheia de ideias aqui, né? Cheia de ideias aqui, estou até nervosa aqui com as ideias que estão surgindo aqui, e contar com a parceria é muito importante, né, para nós. Muito obrigada, professor Marcos, muito obrigada. A gente agradece imensamente e tchau, tchau, gente.